25. Monstros. Forma esfumaçada para se esconder e se esgueirar entre os homens. Uma forma de poder como os fluxos humanos. Tragam-na de volta. Embora criada pelos deuses, foi pela mão dos desfeitos. Deixem sua força ser de inimigo ou de amigo. Da canção das histórias dos ouvintes. 127ª estrofe. Kaladin descobriu que era difícil botá-lo em uma situação que nunca vira antes. Ele havia sido escravo e cirurgião, havia servido em um campo de batalha e na sala de jantar de um Olhos Claros. Havia visto um bocado durante seus 20 anos de vida. Até demais, pensava às vezes. Tinha muitas memórias que preferiria esquecer. Mesmo assim, nunca esperara que aquele dia lhe apresentasse algo tão inteiramente desconhecido a ponto de ser desconcertante. Senhor, chamou ele, dando um passo para trás. O senhor quer que eu faça o quê? Suba naquele cavalo, disse Dalinar Colin, apontando para um animal que pastava ali perto. O animal estava perfeitamente parado, esperando que a grama se esgueirasse para fora dos seus orifícios. Então ele avançava, dando uma rápida mordida, que fazia com que a grama se escondesse de novo em sua toca. Ele abocanhava um bocado de cada vez, muitas vezes arrancando a grama até as raízes. Era um entre muitos outros animais semelhantes pastando naquela área. Kaladin nunca deixava de se surpreender com a riqueza das pessoas como Dalinar. Cada cavalo valia uma fortuna em esferas. E Dalinar queria que ele subisse em um. Soldado, você precisa aprender a montar. Uma hora precisará guardar meus filhos no campo de batalha. Além disso, quanto tempo levou para alcançar o palácio na outra noite, quando foi conferir sobre o acidente do rei? Quase 3/4 de hora, admitiu Kaladin. 4 dias haviam se passado desde aquela noite, e a partir de então Kaladin frequentemente se pegava tenso. Tenho estábulos perto das casernas, disse Dalinar. Você poderia ter percorrido aquela distância em uma fração desse tempo, se soubesse cavalgar. Talvez não passe muito tempo na cela, mas é uma habilidade importante para você e seus homens. Kaladin olhou para trás na direção dos outros membros da Ponte 4. Todos deram de ombros, alguns timidamente, exceto por Moash, que assentiu com entusiasmo. Suponho que sim, disse Kaladin, voltando o olhar para Dalinar. Se acha que é importante, senhor, nós vamos tentar. Muito bem, vou lhe enviar Genete, o mestre dos estábulos. Vou aguardá-la ansiosamente, senhor, respondeu Kaladin, tentando soar sincero. 2 dos homens de Kaladin escoltaram Dalinar na direção dos estábulos, um grupo de grandes e robustos edifícios de pedra. Pelo que Kaladin havia observado, quando os cavalos não estavam lá dentro, tinham permissão de perambular livremente dentro daquela área aberta do lado oeste do acampamento de guerra, que era cercada por um muro de pedra certamente baixo o suficiente para os cavalos saltarem. Eles não saltavam. As criaturas perambulavam por ali, espreitando a grama ou descansando, bufando e relinchando. O lugar inteiro tinha um cheiro estranho para Kaladin. Não de estrume, só de cavalo. Kaladin fitou que um deles que comia ali perto, junto do muro. Não confiava no animal. Cavalos eram um tanto espertos demais. Bestas de cargas normais, como chules, eram lentas e dóceis. Ele montaria um chule. Uma criatura como aquela ali, contudo. Quem sabia o que estava pensando? Moash se aproximou, vendo Dalinar partir. Você gosta dele, não gosta? Perguntou ele em voz baixa. Ele é um bom comandante, replicou Kaladin, enquanto instintivamente procurou Adolin e Renarin, que estavam cavalgando ali perto. Aparentemente, as criaturas precisavam ser exercitadas periodicamente para que funcionasse de forma adequada. Seres diabólicos. Não se aproxime demais dele, Cal, recomendou Moash, ainda olhando para Dalinar. E não confie demais nele. Lembre, ele é um Olhos Claros. Não acho que vou esquecer, disse Kaladin em modo seco. Além disso,
Foi você que parecia prestes a desmaiar de alegria quando ele ofereceu nos deixar montar esses monstros. Você já encarou um Olhos Claros montado em uma dessas coisas? Quis saber Moash. Quero dizer, no campo de batalha? Kaladin lembrou-se de cascos trovejantes, um homem de armadura prateada, amigos mortos. Já. Então sabe a vantagem que eles oferecem, concluiu Moash. Aceitarei a oferta de Dalinar com prazer. O mestre dos estábulos, no fim das contas, era uma mestra. Kaladin levantou uma sobrancelha enquanto a bonita e jovem mulher olhos claros caminhava até eles, seguida por um par de cavalariços. Ela usava o tradicional vestido Vorin, embora não fosse de seda, e sim de algum tecido mais grosseiro, e dividido na frente e atrás, da canela à coxa. Por baixo, ela vestia calças femininas. A mulher tinha o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo sem ornamentos e possuía um rosto inesperadamente tenso para uma mulher olhos claros. O grão-príncipe disse que devo deixar que vocês, rufiões, encostem nos meus cavalos, disse Jeanette cruzando os braços. Não estou feliz com isso. Felizmente, nós também não, respondeu Kaladin. Ela o olhou de cima a baixo. Você é o tal sujeito, não é? De quem todos estão falando? Talvez. Ela fungou. Está precisando cortar o cabelo. Muito bem, escutem aqui, soldadinhos. Vamos fazer isso direito. Não quero que machuquem meus cavalos, certo? Prestem atenção, muita atenção. O que veio em seguida foi uma das palestras mais tediosas e prolongadas da vida de Kaladin. A mulher se estendeu longamente sobre postura, de costas retas, mas não tensas demais, sobre como fazer os cavalos se moverem, toques com calcanhares, nada muito brusco, sobre como montar, como respeitar o animal, como segurar as rédeas corretamente e como se equilibrar. Tudo isso antes de terem permissão de até mesmo tocar uma das criaturas. Por fim, o tédio foi interrompido pela chegada de um homem a cavalo. Infelizmente, era Adolin Collin cavalgando aquele monstro branco que se passava por um cavalo. Ele era vários palmos mais alto do que o animal que Jeanette estava mostrando a eles. Quase parecia uma espécie completamente diferente, com aqueles cascos enormes, pelo branco brilhante e olhos insondáveis. Adolin fitou os carregadores com um sorriso zombeteiro, então chamou a atenção da mestra dos estábulos e sorriu de maneira menos condescendente. Jeanette, está encantadora como sempre. Esse vestido de montaria novo? A mulher se curvou sem olhar. Ela agora falava sobre como conduzir os cavalos e pegou uma pedra no chão. Então se virou e jogou-a em Adolin. O jovem príncipe se encolheu, levantando um braço para proteger o rosto, embora a pedra tenha passado longe. Ora, vamos lá, disse Adolin. Você não está ainda chateada por outra pedra? Esta acertou no braço. Está bem, então, respondeu Adolin, trotando para longe, curvado para apresentar um alvo menor para as pedras. Enfim, após demonstrar como colocar sela e freio no cavalo, Jeanette terminou a palestra e considerou digno de tocar alguns animais. Um bando de cavalariços e cavalariças selecionaram montarias apropriadas para os 6 carregadores. Há um bocado de mulheres na sua equipe, observava Kaladin para Jeanette, enquanto os cavalariços trabalhavam. A equitação não é mencionada em Artes e Majestade, respondeu ela. Os cavalos não eram muito conhecidos naquela época. Os radiantes tinham richadios, mas mesmo os reis tinham pouco acesso a cavalos comuns. Ela usava uma manga sobre a mão segura, ao contrário da maioria das mulheres olhos escuros que usava luvas. E o que isso tem a ver? Indagou Kaladin. Franzindo o senho, ela o encarou, perplexa. Artes e majestade. O fundamento das artes masculinas e das artes femininas. Mas é claro, eu olho para esses nós de capitão no seu ombro, mas eu sou só um olhos escuros ignorante? Se quiser colocar dessa maneira, como preferir. Veja só, não vou lhe dar uma palestra sobre as artes. Já estou cansada de falar com vocês.
Digamos apenas que qualquer pessoa pode ser um cavalariço, tudo bem? Ela carecia do refinamento e polidez que Kaladin passara a esperar de mulheres de olhos claros, algo que considerou interessante. Era melhor uma mulher abertamente condescendente do que a alternativa. Os cavalares trouxeram os cavalos do cercado para um terreno de montaria circular. Um grupo de parchemanos de olhos baixos trouxe as celas, mantas e rédeas. Equipamentos que depois da palestra de Jeanette, Kaladin sabia nomear. Não sabe não, isso aí é apero. Ele selecionou um animal que não parecia tão maligno, uma égua mais baixa com uma crina felpuda e pelo marrom. Selou-a com a ajuda de um cavalariço. Ali perto, Moash terminou e se jogou em cima da sela. Quando o cavalariço soltou, o cavalo de Moash saiu andando sem que ele solicitasse. Ei, disse Moash. Pare. Oa! Como faço ele parar? Você soltou as rédeas, gritou Jeanette atrás dele. Idiota tormentoso. Não prestou atenção? Rédeas, disse Moash, procurando-as atabalhoadamente. Não posso só bater na cabeça dele com um junco como se faz com um chule? Jeanette esfregou a testa. Caladinho olhou nos olhos da besta que escolhera. Olhe só, disse ele em voz baixa. Você não quer fazer isso. Eu não quero fazer isso. Vamos ser gentis um com o outro e acabar com isso o mais rápido possível. A égua bufou baixinho. Caladinho respirou fundo, então agarrou a sela, como fora instruído, levantando um pé até o estribo. Ele deu um impulso algumas vezes, então se jogou sobre a sela. Agarrou o chifre da sela com toda a força, pronto para ser lançado longe enquanto o animal fugia a galope, mas sua égua inclinou a cabeça e começou a lamber algumas pedras. Ei, vamos, disse Caladinho, levantando as rédeas. Vamos lá, em movimento. A égua o ignorou. Caladinho tentou cutucá-la nos flancos com os calcanhares, como havia sido instruído. A égua não se mexeu. Você devia ser tipo uma carroça com pernas, disse Caladinho para a coisa. Você vale mais do que uma vila inteira. Me prove seu valor. Vamos! Avante! Avante! A égua lambeu as pedras. O que essa coisa está fazendo? Pensou Caladinho, inclinando-se para o lado. Surpreso, ele notou que havia grama saindo pelos orifícios da pedra. As lambidas enganam a grama, que acha que a chuva chegou. Frequentemente, depois de uma tempestade, as plantas se abriam para se fartar de água, mesmo sendo atacadas por insetos. Animal inteligente. Preguiçoso, mas inteligente. Você precisa mostrar a ela que está no comando, disse Jeanette ao passar por ele. Estreite as rédeas. Sente-se com a coluna reta. Puxe a cabeça dela para cima e não a deixe comer. Ela não vai obedecer se você não mostrar firmeza. Caladinho tentou obedecer e conseguiu, finalmente, afastar a égua da sua refeição. Ela tinha um cheiro estranho, mas não era realmente ruim. Botou-a para caminhar e, depois disso, conduzir não foi tão difícil. Contudo, era estranho que outra coisa tivesse no controle de seu avanço. Sim, ele tinha as rédeas, mas a qualquer instante o cavalo podia simplesmente sair correndo, e ele não poderia fazer nada quanto a isso. Metade do treinamento de Jeanette havia sido sobre não assustar os cavalos, sobre permanecer parados se começassem a galopar, e nunca chegar de surpresa por trás de um. De cima do cavalo parecia estar mais alto do que esperara. Era uma longa queda até o chão. Cair do cavalo não mata não. A não ser que tome uns coices. Ele guiou o seu cavalo de um lado a outro e depois de algum tempo conseguiu parar ao lado de Natan de propósito. O carregador de rosto comprido segurava as suas rédeas como se fossem gemas preciosas, com medo de puxá-las ou de conduzir o cavalo. Raios! Não acredito que as pessoas cavalgam essas coisas de propósito, disse Natan. Ele tinha um sotaque aletiano caipira, as palavras cortadas rudemente, como se as engolisse antes de terminar de falar. Quero dizer,
Não estamos indo mais rápido do que andando, certo? Novamente, Kaladin se lembrou da imagem do fractário montado que o atacara tanto tempo atrás. Sim, entendi o motivo para usar cavalos. Estar mais no alto facilitava golpear com força e o tamanho do cavalo, sua corpulência e ímpeto, assustava os soldados a pé e fazia com que debandassem. Acho que a maioria dos cavalos é mais rápida do que esses, comentou Kaladin. Aposto que nos deram cavalos velhos para praticar. É, pode ser, disse Nathan. É quente. Eu não esperava por isso. Já montei em Chule antes. Essa coisa não deveria ser tão quente. É difícil acreditar que valem tanto dinheiro. Antigamente valia o valor de uma moto praticamente. E agora chegou as motos e os cavalos. Me sinto montado em uma pilha de bronze e esmeralda. Ele hesitou olhando para trás. Só que os traseiros das esmeraldas não são tão ativos. Nathan, você se lembra de alguma coisa do dia que tentaram matar o rei? Ah, claro. Eu estava com o pessoal que correu para a sacada e encontrou o rei balançando ao vento, como as orelhas do pai das tempestades. Kaladin sorriu. Outrora, aquele homem mal falava duas frases seguidas e estava sempre olhando para o chão com um ar sério. Desgastado pelo seu tempo como carregador de pontes. As últimas semanas tinham sido boas para Nathan, para todos eles. Antes da tempestade naquela noite, disse Kaladin, havia alguém na sacada? Algum criado que você não reconheceu? Soldados que não fossem da guarda do rei? Nenhum criado que eu me lembre, disse Nathan, estreitando os olhos, parecendo pensativo. Guardei o rei o dia inteiro, senhor, com a guarda do rei. Não vi nada de diferente. Oa! Seu cavalo subitamente ganhou velocidade, ultrapassando o de Kaladin. Pense bem, disse Kaladin. Veja o que consegue lembrar. Nathan assentiu, ainda segurando as rédeas como se fossem de vidro, recusando-se a puxá-las ou a conduzir o cavalo. Kaladin balançou a cabeça. Um pequeno cavalo passou galopando diante dele, no ar, feito de luz. Sil deu uma risadinha, mudando de forma e girando como uma fita de luz, antes de se acomodar no pescoço da égua de Kaladin, bem na frente dele. Ela se recostou, sorrindo, então franziu o senho ao ver a expressão dele. Você não está se divertindo, disse Sil. Você está começando a soar como minha mãe. Cativante? Incrível? Perspicaz? Determinada? Repetitiva. Cativante? Disse Sil. Incrível? Perspicaz? Determinada? Muito engraçado. Disse o homem que não está rindo, replicou ela, cruzando os braços. Muito bem. O que está se engraçando você hoje? Se engraçando? Kaladin franziu o senho. Essa palavra existe? Você não sabe? Ele balançou a cabeça. Sim, disse Sil solenemente. Sim, com certeza existe. Tem algo estranho, comentou ele. Na conversa que acabei de ter com Nathan, Kaladin puxou as rédeas, impedindo a égua de tentar se curvar e mastigar a grama novamente. Aquela coisa era muito focada. Sobre o que vocês falaram? A tentativa de assassinato, respondeu Kaladin, estreitando os olhos. E se ele havia visto algo antes da... Ele fez uma pausa. Antes da tempestade. Ele baixou os olhos e encarou Sil. A própria tempestade teria derrubado o parapeito, percebeu Kaladin. Teria entortado, disse Sil, se levantando e sorrindo. Os apoios foram cortados, o cimento removido, continuou Kaladin. Aposto que a força do vento se iguala facilmente ao peso que o rei colocou sobre ele. Então a sabotagem deve ter acontecido depois da tempestade, concluiu Sil. Um período de tempo muito menor. Kaladin virou seu cavalo para onde Nathan estava indo. Infelizmente, alcançá-lo não era fácil. Nathan estava trotando, obviamente assustado, e Kaladin não conseguia fazer com que sua montaria andasse mais rápido.
Está com problemas, carregadorzinho? Indagou Adolin, torotando até ele. Minha cabeça. Caladinho olhou de soslaio para o jovem príncipe, pai das tempestades. Era difícil não se sentir minúsculo cavalgando ao lado daquele monstro de Adolin. Caladinho tentou fazer com que sua égua andasse mais rápido. Ela continuou na mesma velocidade, caminhando pela área circular que era um tipo de pista de corrida para cavalos. Garoa pode ter sido rápida na juventude, disse Adolin, indicando com a cabeça a montaria de Caladinho. Mas isso foi 15 anos atrás. Sinceramente, estou surpreso de que ela ainda esteja aqui, mas parece perfeitamente adequada para treinar crianças e carregadores de pontes. Caladinho ignorou, olhando para a frente, ainda tentando fazer com que o cavalo ganhasse velocidade e alcançasse Natan. Agora, se quiser algo com mais energia, continuou Adolin apontando para o lado. Borrasca ali pode ser mais do seu agrado. Ele indicou um animal maior e mais esguio no seu próprio cercado, selado e amarrado a um poste firmemente cimentado a um buraco no chão. A corda longa deixava que a criatura corresse em curtas explosões, embora só ao redor de um círculo. Ela sacudiu a cabeça, bufando. Adolin fez seu cavalo acelerar até ultrapassar Natan. Borrasca, pensou Caladinho, inspecionando a criatura. Certamente tinha mais energia que Garoa. Também parecia ter vontade de arrancar com os dentes um pedaço de qualquer um que se aproximasse demais. Caladinho voltou Garoa naquela direção. Ao chegar perto, desacelerou. Isso Garoa ficou feliz em fazer. E desceu do cavalo, o que se provou mais difícil do que havia esperado, mas conseguiu evitar cair de cara no chão. Depois de descer, ele pôs as mãos na cintura e inspecionou a égua correndo dentro do seu cercado. Você não estava reclamando ainda agora que preferia caminhar a andar a cavalo? Disse Sil, caminhando até a cabeça de Garoa. Sim, admitiu Caladinho. Ele não havia percebido, mas estava contendo um pouco de luz das tempestades. Só um pouco. Escapou quando ele falou invisível, a menos que se olhasse de perto e detectasse uma leve distorção no ar. Então por que está pensando em cavalgar aquilo? Esse cavalo só serve para caminhar, disse ele, indicando Garoa. Consigo caminhar sozinho. Aquele ali é um animal para a guerra. Moashi tinha razão. Cavalos era uma vantagem no campo de batalha, então Caladinho deveria pelo menos se familiarizar com eles. O mesmo argumento de Zahel em relação a aprender a lutar contra uma espada fractal, pensou Caladinho incomodado. E eu não quis aceitar. O que você pensa que está fazendo? Perguntou Genete, cavalgando até ele. Vou montar naquilo ali, disse Caladinho, apontando para a borrasca. Genete bufou. Ele vai derrubá-lo em um piscar de olhos e você vai quebrar a cabeça, carregador de pontes. Ela não é boa com cavaleiros. Ela está com Marcela, para que se acostume a usar uma. A égua terminou uma volta a meio galope e desacelerou. Não gosto desse seu olhar, disse Genete, virando de lado seu próprio cavalo, que pisoteava o chão impaciente, como se estivesse ansioso para correr. Vou fazer uma tentativa, disse Caladinho, seguindo em frente. Você não vai nem conseguir montá-la, respondeu Genete. Ela o vigiava cuidadosamente, como se estivesse curiosa em saber o que ia fazer, embora ele tivesse a impressão de que ela estava mais preocupada com a segurança do cavalo do que com a dele. Sil pousou no ombro de Caladinho quando ele caminhava. Vai ser como naquele dia na área de treinamento dos olhos claros, não vai? Perguntou Caladinho. Vou acabar caído no chão, olhando para o céu, me sentindo um idiota. Provavelmente, disse Sil despreocupadamente. Então por que vai fazer isso? Por causa de Adolin? Não. O príncipezinho pode ir para a tormenta. Então por quê? Porque tenho medo dessas coisas. Sil o encarou, aparentemente perplexa, mas fazia total sentido para Caladinho. À frente, borrasca, arfante da corrida,
olhou para ele, olhos nos olhos. Raios! A voz de Adolin ecoou atrás dele. Carregadorzinho, não faça isso. Não era sério. Está louco? Caladinho foi até a égua, que deu alguns passos para trás, mas deixou que ele tocasse na sela. Então ele inspirou um pouco mais de luz das tempestades e se lançou sobre a sela. Danação! Mas o quê? Gritou Adolin. Isso foi tudo o que Caladinho ouviu. Seu salto, incrementado pela luz das tempestades, permitiu-o se erguer mais alto do que um homem comum conseguiria, mas a mira falhou. Ele segurou o pomo da sela e passou a perna sobre ela, mas a égua começou a se debater. O animal era incrivelmente forte, muito diferente de Garoa. Caladinho quase foi lançado para fora da sela no primeiro pinote. Agitando a mão, Caladinho derramou luz das tempestades na sela e se fixou a ela. Isso só fez com que, em vez de ser jogado do dorso do cavalo como um pano mole, ele fosse sacudido para a frente e para trás como um pano mole. Eita porra! De algum modo, ele conseguiu se agarrar à crina da égua e, com os dentes cerrados, fez o máximo para não perder os sentidos de tanto quicar. O terreno do estábulo era um borrão. Os únicos sons que ouvia era seu coração batendo e os cascos trovejando. Aquela fera dos esvaziadores se movia como uma tempestade, mas Caladinho estava fixado na cela com tanta firmeza que parecia pregado ali. Depois do que parecia uma eternidade, o cavalo, soltando grandes expirações espumantes, se deteve. A visão mareada de Caladinho clareou bastante para mostrar um grupo de carregadores de pontes a uma distância segura, torcendo por ele. A Adolin e Jeanette, ambos montados, fitavam-no com uma aparente mistura de horror e perplexidade. Caladinho sorriu. Então, com um último e poderoso movimento, Borrasca lançou longe. Ele não havia percebido que a luz das tempestades na cela se exaurira. Em uma concretização da sua previsão anterior, Caladinho viu-se tonto, caído de costas para o céu, com dificuldade de se lembrar dos últimos segundos da sua vida. Esprenos de dor brotaram do chão ao seu lado, pequenas mãos laranja que apalpavam para um lado e para outro. Uma cabeça equina com insondáveis olhos pretos se inclinou sobre Caladinho. A égua bufou para ele. O cheiro era de grama úmida. Seu monstro, disse Caladinho. Você esperou eu relaxar e aí me derrubou. A égua bufou de novo e Caladinho começou a rir. Raios! Aquilo tinha sido ótimo. Não saberia explicar o motivo, mas se agarrar desesperadamente em cima do animal havia sido realmente emocionante. Enquanto Caladinho se levantava e limpava a poeira das roupas, Dalinar surgia do meio da multidão, a testa franzida. Caladinho não havia percebido que o grão-príncipe ainda estava por perto. Ele olhou de borrasca para Caladinho, então levantou uma sobrancelha. Não se caça assassinos de uma montaria lenta, senhor, disse Caladinho fazendo uma saudação. Sim, mas é costumeiro começar a treinar homens usando armas sem lâminas, soldado. Você está bem? Estou bem, senhor. Bem, parece que seus homens estão se adaptando ao treinamento, disse Dalinar. Vou liberar uma requisição. Você e mais 5 homens que selecionar virão aqui praticar todos os dias pelas próximas semanas. Sim, senhor. Ele encontraria tempo, de algum modo. Ótimo. Recebi sua proposta para as primeiras patrulhas fora dos acampamentos de guerra e achei boa. Por que não começa em 2 semanas e leva alguns dos cavalos com você para praticar no campo? Jeanette soltou um ruído estrangulado. Fora da cidade, Luminobre? Mas, bandidos... Os cavalos estão aqui para serem usados, Jeanette, disse Dalinar. Capitão, você vai levar tropas o suficiente para proteger os cavalos, não vai? Sim, senhor, disse Caladinho. Muito bem, mas não leve esse aí, concluiu Dalinar, indicando Borrasca. Sim, senhor. Ele vai levar, hein?
Dalinar assentiu, indo embora e levantando a mão para alguém fora da vista de Kaladin. Ele esfregou o cotovelo que havia batido. A luz das tempestades restante em seu corpo havia curado primeiro a cabeça, depois se esgotara antes de chegar ao braço. A Ponte 4 foi até seus cavalos quando Geneto chamou para remontar e iniciar a segunda fase do treinamento. Kaladin percebeu que estava perto de Adolin, que permanecia montado. Obrigado, disse Adolin a contragosto. Pelo quê? Perguntou Kaladin, caminhando na direção de Garua, que continuava a mastigar a grama sem ligar para a agitação. Por não dizer ao meu pai que induzi você a fazer aquilo. Eu não sou idiota, Adolin, respondeu Kaladin subindo na cela. Sabia onde estava me metendo. Ele afastou sua égua da refeição com certa dificuldade e recebeu algumas dicas de um cavalariço. Por fim, Kaladin trotou até Natan novamente. Ainda se movia de forma saltitante, mas pegou o jeito de seguir o ritmo do cavalo. Chamavam isso de trote elevado, para impedir de se balançar tanto. Natan observou-o se aproximar. Não é justo, senhor. O que eu fiz com borrasca? Não. Cavalgar desse jeito. Parece um talento natural. Não era a impressão que ele tinha. Gostaria de falar mais sobre aquela noite. Mas, senhor, eu não pensei em nada ainda. Andei meio distraído. Tenho outra pergunta, disse Kaladin, aproximando seus cavalos. Perguntei sobre seu turno durante o dia, mas... E logo depois que saí? Alguém mais foi além do rei até a sacada? Só os guardas, senhor, disse Natan. Quais guardas? Talvez eles tenham visto alguma coisa. Natan deu de ombros. Eu só fiquei vigiando da porta. O rei ficou na sala de estar por algum tempo. Acho que Moash saiu para a sacada. Moash, disse Kaladin, franzindo a testa. O turno dele não ia acabar dali a pouco? Ia. Ele ficou mais um tempo. Disse que queria esperar o rei se acomodar. Enquanto esperava, Moash saiu para vigiar a sacada. O senhor geralmente pede para ter um homem lá. Obrigado, disse Kaladin. Vou perguntar a ele. Kaladin encontrou Moash escutando diligentemente Genet explicar alguma coisa. Parecia ter aprendido a cavalgar rapidamente. Parecia aprender tudo rapidamente. Com certeza era o melhor estudante entre os carregadores em termos de combate. Kaladin fitou por alguns momentos, franzindo o senho. Então se deu conta. O que você está pensando? Que Moash pode ter algo a ver com a tentativa de assassinato? Não seja estúpido. Isso era ridículo. Além do mais, o homem não tinha uma espada fractal. Kaladin virou sua égua. Contudo, ao fazer isso, viu a pessoa com quem Dalinar fora se encontrar. O luminobre Amaran. Os dois estavam longe demais para que Kaladin pudesse ouvi-los, mas percebia a diversão no rosto de Dalinar. Adolin e Renarin cavalgaram até eles, sorrisos abertos quando Amaran acenou para eles. A raiva que aflorou dentro de Kaladin, súbita, passional, quase sufocante na sua intensidade, fez com que ele cerrasse os punhos. Soltou o ar de forma sibilante e ficou surpreso. Achava que o ódio estava enterrado mais fundo do que isso. Ele virou seu cavalo para outra direção, subitamente ansioso pela chance de patrulhar com os novos recrutas. Afastar-se dos acampamentos de guerra parecia uma ótima ideia.